Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, 2024 começando, a gente retomando os vídeos aqui e já quero dizer que 2024 vai começar com algumas novidades, com algumas coisas, a gente sempre com ideias. Algumas a gente não consegue colocar em prática tão rapidamente assim, porque exigem mais planejamento, outras a gente consegue colocar em prática mais rapidamente. Mas aguardem, eu não vou dizer tudo que está acontecendo, tudo que a gente está pensando, mas a gente tem algumas novidades aí, tá bom? De qualquer forma, já peço desde já para irem visitar lá o site da Editora Literação, que a gente está aí trabalhando muito, né? Ainda bem que tem, né, várias pessoas querendo ver como é que é a nossa proposta editorial, enfim. Então, se você está afim de conhecer um pouco a nossa proposta editorial, vai lá no site da Editora Literação. E, enfim, o blog, a revista, né? Já está aberto o chamamento para o 15º número da revista Fluxos, que não para, né? A cada 3 meses, é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Então, está aberto o chamamento. Quem quiser mandar texto para a gente é só ir lá no blog A Literação, e ver o chamamento, pegar as regras e mandar um texto para nós, tá bom? Enfim, 2024 começando com muito trabalho, com muita expectativa e com muita alegria, né? E eu resolvi nesse primeiro vídeo de 2024 fazer uma resenha, né? Fazer uma resenha. E eu quero fazer uma resenha de um filme. Não vai ser de um livro, mas vai ser de um filme, tá? E que filme que eu quero fazer a resenha? Eu vou fazer a resenha, eu vou analisar hoje, eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o filme Saltburn, né? Eu acho que todas vocês e todos vocês já devem ter ouvido falar desse filme na internet, tá um debate aí nas redes sociais sobre o filme, gente perguntando se é bom, gente dizendo que é muito bom, gente dizendo que é ruim, gente gostando, gente adorando, gente não gostando, enfim, pessoas fazendo resenhas, eu li umas 2 resenhas do filme, enfim, a partir desse debate todo, eu fui assistir ao filme, né? E quero então dar a minha análise, fazer a minha análise a respeito desse filme. Primeiro, se vocês vão me perguntar se o filme é bom ou ruim, eu vou dizer: o filme é um filme. Ele não é uma grande obra-prima, mas também não é um filme ruim, né? Eu até coloquei o nome desse vídeo de Muito Barulho por Nada, parafraseando o título de uma peça de Shakespeare, né? Porque é isso. Esse debate todo sobre o filme nas redes sociais e essas resenhas e tal, para mim, não fazem muito sentido, porque o filme ele não tem nada de extraordinário. Ele é um filme comum. É um filme bem feito? Ele é um filme bem feito. Ele tem uma fotografia muito bonita, ele tem uma luz interessante, em alguns momentos muito sombrio, em outros momentos mais iluminado, né? Ele tem atuações interessantes, né? O ator principal que faz o Oliver, né? E, enfim, e todos os outros atores, eles estão bem, fazem bons papéis, né? Então, assim, são boas atuações, é um filme que tem uma boa fotografia, mas não tem um roteiro e um argumento tão extraordinário assim. Primeiro porque não é tão inovador, né? Vou ser obrigado a dar alguns spoilerzinhos, né? Essa história de uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio social, né? Desajuste social, vamos chamar assim, e que projeta esse desajuste numa família, numa pessoa muito rica, para de repente se apossar disso, enfim, para viver uma vida paralela nesse mundo muito rico. Isso não é um argumento tão novo assim, né? Existem outros filmes que já trataram disso,
né? Então o filme não tem um argumento inovador, né? E mesmo a maneira de contar a história, aí pensando no roteiro, não é uma maneira tão fora do comum. A história é bem contada? É, apesar de ter algumas pontas soltas. E o que eu chamo de pontas soltas? Eu quero, como pessoa que escreve para teatro, enfim, como pessoa que analisa, né, textos em geral, eu chamo de pontas soltas na narrativa quando alguma coisa entra na história sem se ligar, sem se relacionar diretamente com o fio narrativo da história, ou alguma coisa que está ligada ao fio narrativo da história sai, mas de maneira meio esquisita em relação à continuidade do fio narrativo da história. Por isso que eu chamo de ponta solta. Ou é algo que entrou de repente, do nada, e não se adequou muito bem ao fio narrativo da história, ou é algo que saiu do fio narrativo da história, mas deixou alguma coisa para trás que não se resolveu. Eu vou dar um exemplo. Isso, gente, o fato de ter pontas soltas não é necessariamente um problema de qualidade da narrativa, tá? Obviamente, uma narrativa que não tem nenhuma ponta solta, ela é uma narrativa bem construída, né? Mas existem narrativas que têm pontas soltas, mas essas pontas não prejudicam a narrativa como um todo. Vou dar dois exemplos numa mesma peça, né? E vou usar essa peça justamente por ser uma peça reconhecidamente, um texto reconhecidamente de altíssima qualidade, como é o caso do Hamlet do Shakespeare, né? Eu brinco que o Hamlet tem algumas pontinhas soltas, e eu vou citar duas, né? Uma de saída e uma de entrada. A de saída é a situação do Rosencrantz e Guildenstern, né? Os dois amigos do Hamlet, que levam ele da Dinamarca para a Inglaterra, e enfim, o plano do rei Cláudio para matar o Hamlet e tal, e ficou uma ponta solta, né? A gente não sabe se eles efetivamente morreram mesmo, enfim, essa situação lá da ida do Hamlet para a Inglaterra, junto com Rosencrantz e Guildenstern, eu chamo de uma ponta solta de saída, porque veio da narrativa, né? Eles foram chamados para pegar o Hamlet e tal, toda a entrada deles faz parte do fio da narrativa da história, mas essa saída deles ficou lá, saiu e ficou lá. E a de entrada é quando o Hamlet, voltando da Inglaterra, ele entra durante o sepultamento da Ofélia, a famosa cena lá dos dois coveiros, e que ele pega o crânio do York, que era o bobo da corte, da infância dele, enfim. Essa entrada desse personagem, tal, enfim, é uma ponta solta de entrada, né? Não entrou, mas não se encaixou muito bem no fio narrativo. Obviamente tem relação, porque o Hamlet lembra da infância dele, as falas do Hamlet têm relação, mas a entrada desses dois coveiros e a entrada desse personagem do bobo da corte, né? Eu considero uma ponta solta, mas são pontas que não afetam a narrativa, tá? Então isso é que eu chamo de ponta solta. E por que eu estou falando isso? Porque o roteiro de Saltburn tem algumas pontas soltas, né? Tem algumas pontas soltas. E algumas dessas pontas soltas não atrapalham a narrativa, né? Então, por exemplo, uma ponta solta de entrada, né? O Oliver vai lá e fala pro amigo dele, que eu esqueci o nome, o amigo por quem ele se apaixona, por quem ele fica... Bom, enfim, esqueci o nome dele, mas é o outro personagem que é o amigo dele por quem ele se apaixona. No decorrer da resenha, se eu lembrar, eu falo. Ele fala para esse amigo, né, até para o amigo se aproximar dele, tudo. Ele fala dos pais,
que a mãe tem problema, que o pai tem problema, e que ele era filho único, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E o amigo acaba pegando o celular dele, conversando com a mãe, enfim, marcando e visitando os pais. E aí ele vê que os pais não são nada disso, fica bravo com o Oliver e tal, né? Enfim. E aí essa entrada dos pais, ok, eles entraram, tem uma irmã, né, que é citada, a irmã não aparece, mas tem uma irmã que é citada, e o amigo fica bravo com o Oliver porque mentiu e tal, 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 só que é isso, acabou. Então essa entrada desses personagens é uma ponta solta no roteiro, né? É uma ponta solta. Outra ponta solta, dessa vez uma ponta solta de saída, né? A morte do pai desse amigo, né? Do patriarca da família, né? Do pai desse amigo dele que, lembrei o nome, chama Félix, né? Do Félix, o pai do Félix lá, né? O patriarca da família. A morte dele é uma ponta solta, porque ele morreu. Mas ok. Tá, mas do que ele morreu? Por que ele morreu? O que o Oliver, que é a pessoa que meio que arquiteta as coisas, tem a ver com a morte dele ou não? Isso não é explicado no filme. Então existe aí uma ponta solta de saída. E no caso do Saltburn, essas pontas soltas, elas meio que atrapalham a narrativa. Né? E por que atrapalham a narrativa? Porque, por exemplo, o Félix, então, fica bravo com o Oliver porque descobre a mentira dele sobre os pais. Os pais entram na história, a irmã é citada e acabou. É como se isso é abandonado no filme. Mas espera aí, isso tem a ver, isso tem uma importância na narrativa, na construção narrativa dos personagens, na relação entre o Oliver e o Félix, na própria relação do Oliver com a família do Félix, né? O filme chama Saltburn porque Saltburn é a propriedade da família do Félix, uma propriedade riquíssima, é quase um castelo, né? Aquelas propriedades inglesas tradicionais e tal, né? E o Oliver vai passar lá um período em Saltburn, né, com o Félix e com a família. Então essa entrada dos pais e tal é uma ponta de entrada que fica solta e é esquecida, é abandonada e acaba atrapalhando a narrativa porque não se justifica, no filme não há uma justificativa plausível para isso não ter afetado em nada. Ah, não, mas o Félix ficou bravo, o Félix chegou a falar pro Oliver se não era bom ele ir embora e tudo mais, parari, parará. Mas foi só isso. Né? Não houve uma grande consequência na narrativa essa entrada deles. E a morte do patriarca, a mesma coisa, quer dizer, eu não vou falar muito dessa ponta solta, porque aí eu daria já muito mais spoilers do que eu já estou dando. E se alguém aqui que está assistindo esse vídeo não assistiu ao filme, né, que está ouvindo essa análise e não assistiu ao filme, então vai acabar tendo muito spoiler. Mas é isso. A morte do patriarca acaba sendo uma coisa meio solta, sem explicação, sem nenhuma relação com a narrativa. A única relação que teria com a narrativa seria o comportamento do Oliver, mas o filme não liga diretamente a morte do patriarca ao comportamento do Oliver. Então o roteiro tem algumas pontas soltas, né? E que acabam atrapalhando a narrativa. Então eu considero o roteiro um roteiro regular. Ele é um bom roteiro, mas ele não traz nada de extraordinário, ele não conta a história de uma maneira muito diferente do que ela já foi contada em outros filmes, né? Então é um argumento que ele é recontado de uma maneira até muito comum, e ele tem algumas pontas soltas, como essas duas que eu citei, que atrapalham um pouco
a dinâmica da narrativa do próprio roteiro. Então ele é um roteiro regular. Então ele é um filme que tem uma fotografia boa, ele é um filme que tem boas atuações, mas um roteiro, um argumento comum e um roteiro regular. Mas aí, gente, o que eu queria analisar é o que tem sido falado sobre ele na imprensa, nas redes sociais, enfim, né, algumas resenhas falando da perversão do filme, da questão da sexualidade no filme, e que não sei o que, e tem gente ficando escandalizada com o filme pela questão da sexualidade que é colocada no filme. E aí, gente, eu vou dizer, justificar o nome dessa análise que eu dei, né? Muito barulho por nada. Assim, o filme não tem absolutamente nada demais nesse aspecto. Ah, tem algumas cenas que insinuam coisas pesadas? Sim, tem. Mas, gente, tem filme muito mais pesado, do ponto de vista da sexualidade, muito mais pesado que esse. Então eu não sei por que tanta polêmica em relação ao Saltburn, porque realmente ele é um filme que não tem nada fora do comum. Ele é um filme bom, razoável, né? De razoável para bom, ele não é um filme ruim, mas ele é um filme que não traz absolutamente nada de tão inovador, nada de tão polêmico, nada de tão escandaloso para as pessoas amarem ou odiarem o filme, porque essa é a dicotomia que está acontecendo nas redes sociais, né? Pessoas amando o filme ou pessoas odiando um filme. Ele é, para mim, só mais um filme, né? Foi bom assistir, foi legal assistir, mas é só mais um filme. Não tem nada de tão extraordinário. Então é isso, gente. Eu queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Se vocês já assistiram ao filme e concordam com essa minha análise, coloquem aí nos comentários. Se já assistiram ao filme e não concordam com a minha análise, coloquem aí nos comentários também. Se não assistiram e quiserem assistir, depois voltarem aqui para colocar nos comentários, coloquem também. Enfim, vamos abrir o debate sobre o filme. Essa análise que eu fiz é uma análise feita a partir de alguns critérios técnicos, mas obviamente toda análise é atravessada por um certo grau de subjetividade. Então outras pessoas vão acabar fazendo uma análise diferente, outras pessoas que fazem análises técnicas também, né? Mas eu não estou aqui dando somente a minha opinião sobre o filme, né? É uma análise que tem um certo grau de tecnicidade e um certo grau de subjetividade, obviamente. Então, se vocês concordam, discordam, enfim, coloquem aí nos comentários. Se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. É só apertar o botãozinho aí de inscrever-se, enfim, não custa nada. E ajuda a gente a ganhar, porque a gente realmente está precisando bastante ampliar o nosso público, enfim, fortalecer cada vez mais o nosso trabalho para tudo que a gente pretende fazer nesse ano de 2024, tá bom? E de novo, visitem o blog A Literação, a revista Fluxos, leiam os números já publicados da revista Fluxos, vejam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o X, né? O Cu, enfim. E ouçam lá o nosso canal no Spotify, a gente tem um canal no Spotify. Provavelmente a gente vai gravar uma versão em áudio dessa resenha para o Spotify, ou fazer alguns cortes desse próprio vídeo para colocar no Spotify. Enfim, visitem o site da Editora Literação e qualquer coisa entre em contato com a gente, que vai ser uma alegria e um prazer receber cada uma de vocês e cada um de vocês. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.